Olá, tudo bom? Já passamos nossas etapas, né? Ainda tem gente que ainda tá pendente e a gente tem que resolver o mais breve, né? E vamos dar início, né, ao nosso conteúdo, né, que a gente tem que correr um pouquinho, né, que a gente tá um pouquinho atrasado no oitavo ano, certo? A gente vai ver sobre a questão, como é que eu posso dizer? A questão do capítulo 2, né, que envolve a questão do princípio do magnetismo, né? Tem lá no livro de vocês. Deixa eu ver aqui qual é a página para a gente iniciar, né? O nosso conteúdo sobre. Só um instantinho, né? Capítulo 2, que é as máquinas elétricas, certo? Capítulo 2. E ele fala sobre o magnetismo, né? É estudo das propriedades que manifestada pelos ímãs, né? Todo mundo conhece, né? A gente temos em casa alguns objetos, né? Que colocam até mesmo na geladeira, né? Esses ímãs, né? Que são chamados de magnetita, Tita, né? Que a gente chama. Mineral capaz de atrair objetos, né? De ferro, níquel, cobalto, certas ligas metálicas, aço, por exemplo, né? Acontece como é que eu posso dizer? Acontece vários exemplos, né, com esses materiais. As propriedades magnéticas elas se manifestam com a maior intensidade, principalmente em regiões denominadas polos, né, que a gente chama ele é dividido em polo norte e polo sul, certo? Depois eu mostro para vocês como é esse processo. Essa lei da, como é que chama? Ah, tô dando é o branco. Essa lei da atração e repulsão magnética, né, quando a peça, né, tá próxima ao ferro, né, ele tenta, né, puxar, né, quando próximo entre si as regiões polares, né, chamada, né, desse objeto, o mesmo nome se repele e os nomes são diferentes, se atraem, né. É aquele caso que eu mostrei e a gente viu no conteúdo anterior, né, positivo e negativo, né? Esse campo magnético, região ao redor da ímã, onde há uma ação magnética, nessa região existem linhas de curvas, né? Linhas de curvas fechadas. Essas linhas são de força de campo magnético, né? E aí eu vou colocar depois para vocês o conteúdo para que vocês possam visualizar, né? Uma atração, né? Onde tem um positivo com o negativo, né? Que a gente chama, ele vai fazer uma atração, ó. Então as duas peças vai, né? Ó, positivo e negativo, certo? E a repulsão são polos que a gente chama positivos, né? Onde ele vai fazer o inverso, certo? Ele vai fazer a repulsão, ele vai repelir. Pode ser dois positivo ou dois negativo, né? Agora, se for sinal diferenciado, é o mesmo procedimento que eu falei para vocês. Cortando um ímã em cada fragmento, né, ele surge uma nova região polares, como fosse, né, esses dois pedaços. Imutação, magnetização é um processo pelo qual essa, como é que chama, barra de ferro, né, ela pode ser imantada, né? E por atrito com o ímã, em contato com o ímã, né? A corrente elétrica passando através de um condutor no único sentido, originando ações magnéticas de eletroímãs, né? Esses ímãs eles podem ser chamados como fosse, a gente chama de naturais e artificiais, né? Os naturais conservam as propriedades magnéticas permanentes, né, desses ímãs, e as artificiais possuem uma propriedade magnética temporária, certo? Então, só lembrando que forte aquecimento faz o ímã perder as propriedades magnéticas. Nem todos os metais apresentam propriedade magnética como o chumbo, ok? Então, no livro de vocês, né, ele fala sobre as máquinas elétricas, né, que é a mesma coisa que a gente vai falar em seguida, o magnetismo, né, ele vai falando sobre os fenômenos, né,
do magnético, assim como o fenômeno elétrico, são conhecidos pelo ser humano desde, no caso, a antiguidade. E o primeiro fenômeno magnético observado foi a atração entre um mineral, né, chamado magnetita, né, e alguns metais, como o ferro. A magnetita, né, é considerado um ímã natural, pois é encontrado na natureza. Esses ímãs são substâncias que têm a capacidade, né, de atrair alguns outros corpos e interagir com outros ímãs. E existem dois tipos de ímãs que eu falei para vocês, os naturais e os artificiais, né? E aí depois a gente vai ver no decorrer o restante do complemento, só um pequeno resumo, né? Depois a gente vai falar no processo online, né? Esse tipo de ímã, a gente vai pedir algum dos alunos para fazer uma leitura do nosso livro, né, para a gente fazer uma comparação do que eu falei, e aí eu vou explicando, certo? Pois tá bom. Aí eu vou estar enviando também para quem não tem livro, né, o conteúdo, caso a gente for fazer algum tipo de resumo, ok?